Olá, gente. Vamos falar hoje de Carla Turner, uma acadêmica que encontrou evidências de que os alienígenas estão se alimentando da alma humana, assim como Salvador Freixedo, Fernando Grossman, Ulvio Brant Aleixo, Ernesto Bono, Charles Upton e muitos outros. E vocês vão encontrar matérias a respeito deles no meu Patreon e aqui no canal entrevistas que eu fiz com o Grossman e o Aleixo. Bom, assim como eles, a doutora Carla Turner, que residia em Arkansas e pesquisava e investigava abduções alienígenas desde 1988, chegou à conclusão de que esses alienígenas não estão aqui para nos ajudar, e sim para violar nossos corpos e tirar a soberania de nossas almas. Ela escreveu vários livros, fez diversas conferências sobre OVNIs e fenômenos de abdução, em um esforço para revelar sua real natureza e questionar o quão amigáveis, entre aspas, esses alienígenas de fato eram. Carla suspeitava que os militares dos Estados Unidos às vezes assediavam os abduzidos depois destes terem sido assediados pelos alienígenas, mas ela não revelou os detalhes por medo de colocar amigos em perigo. Carla sofria represálias e perseguições e foi acometida de uma forma virulenta e de ação rápida de câncer de mama, que tirou sua vida em 10 de janeiro de 1996. Ela tinha somente 52 anos. A Carla acreditava que os humanos estavam sendo usados pelos alienígenas como fonte de recursos de muitas formas, dizia ela. A evidência mostra que os alienígenas colhem de nós de várias formas, emocionalmente, energeticamente e também fisicamente. Há até mesmo relatos dando conta de instalações nas quais os corpos humanos são processados, e muitos destes relatos vêm de pessoas não familiarizadas com a literatura ufológica. O Fernando Grossman, aí, uns 20 anos antes, nos anos 70, ele já havia chegado a esta conclusão, e ele dizia que os seres humanos não passam de fonte de material biológico para esses seres e até mesmo fonte de material energético. Esses seres se alimentariam, então seriam vampiros energéticos que se alimentariam do ser humano de todas as formas. Então não seria apenas fonte de material biológico, mas também espiritual. De alguma forma esses seres estariam nos cultivando, entre aspas, e aí vamos lembrar a Salvador Freixedo, que fazia o apelo para que nos defendêssemos desses deuses, entre aspas, e passou a vida inteira nos alertando de que nós não passávamos de gado e que a planeta Terra inteiro era uma espécie de granja. Ele tem um livro chamado A Granja Humana, uma espécie de fazenda. Então, para muita gente que acha isso absolutamente ridículo, nonsense, me lembro de uma piada em que uma piada de umas galinhas num galinheiro e uma delas pega, faz as malas e vai embora. E as outras, por que você está indo embora? Somos tão bem tratados aqui, dão ração pra gente, temos tudo, não nos falta nada. Por que você vai embora? E a outra galinha falou, olha, eu tenho certeza que nós estamos sendo aqui criados para sermos sacrificados e abatidos. As outras galinhas, você é uma teórica da cons. Chamaram essa galinha de teórica da... Você é uma paranoica. Né? Imagina se vão querer, estão fazendo isso com a gente, nos tratam tão bem, nos alimentam, e não é lógico que você está completamente paranoico. Então a galinha diz, olha, pense o que vocês quiserem, eu estou indo embora. Então, e eu escrevi um conto também chamado O Boi Escolhido,
que é uma alegoria sobre os rebanhos em geral, que até publiquei no apêndice do meu livro, meu primeiro livro, Contatados. Bom, a doutora Carla Turner, na primavera de 1988, ela que era uma professora de inglês da Universidade do Norte do Texas, com doutorado em inglês antigo pela mesma instituição, inesperadamente pediu à sua turma que avaliasse objetivamente as evidências sobre o pé grande, o monstro do Loch Ness e os OVNIs. Apesar de se descrever como uma pessoa de mente aberta, ela tinha interesse limitado no paranormal. Ela era um tanto cética até então. Ela acreditava que examinar as evidências de uma perspectiva acadêmica resultaria em resultados fracos e inconclusivos. Ela admitiu que apenas olhou as evidências com uma curiosidade passageira antes de incumbir seus alunos a avaliá-las. Bom, mal sabia ela que esta tarefa iria destruir o seu mundo e levá-la a se tornar uma das figuras mais trágicas no campo da ufologia. Foi a partir desta tarefa que a Carla Turner e sua família se envolveriam profundamente com o fenômeno da abdução alienígena. E eles passaram a descobrir, acabaram descobrindo que eles mesmos eram abduzidos. Assim como ocorre com vários ufólogos. Eu conheci vários ufólogos que pesquisavam as abduções e que me confidenciaram que haviam constatado que o interesse deles no assunto, o fato deles terem se interessado pelo assunto, se devia ao o motivo disso era que eles eram abduzidos. Então, o que os havia levado ao interesse da própria ufologia era o fato de que eles eram abduzidos e não sabiam e foram descobrindo isso. Agora, claro que isso é bastante questionável, muitos céticos principalmente vão alegar que não passa de uma contaminação cultural, etc. Bom, a Carla foi uma das poucas abduzidas por alienígenas que encontrou uma posição respeitável na ufologia depois de ter feito algumas afirmações nada agradáveis sobre abduções por alienígenas, né? Porque a maioria que fala isso na ufologia, a grande maioria acaba excluída, né? Acaba defenestrada, acaba sendo jogada no ostracismo, como foi, por exemplo, o Grossman. O Grossman ele chegou a ser até mesmo expulso da Apex, da Associação de Pesquisas Exológicas, por causa das teorias dele que não foram aceitas. Ele foi tido aí como um completo lunático, né? O que hoje é pejorativamente chamado de teórico da cons. E ele foi afastado e muitos pesquisadores, acho que todos os pesquisadores que acabam lançando esta proposição acabam de uma forma ou de outra um pouco aí sendo evitados, sendo jogados aí no ostracismo, né? É muito difícil realmente de aceitar. Agora, o contrário é pessoas que saem por aí dizendo que os aliens são amigos, são bonzinhos, certamente terão aí carreiras muito badaladas, né? Bom, sua extensa sua extensa pesquisa sobre o assunto revelou que os alienígenas manipulam a percepção, controlam a consciência, causam doenças inexplicáveis e declínio mental e se envolvem em atividades macabras em instalações secretas subterrâneas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eles exercem uma espécie de controle mental. Isso em vários casos que eu mesmo pesquisei. Pegando aí toda a casuística, fazendo aí uma série de comparações e constatações, nós chegamos aí a um quadro muito nítido, de que a grande maioria, se não quase totalidade,
dos casos envolvem pessoas que acabaram sofrendo muitos problemas, né? Muitos problemas, e geralmente esses problemas estão relacionados à parte psicológica, já que esses seres, como a própria Carla Turner concluiu, esses seres manipulam percepção, controlam a consciência e, pior, causam doenças inexplicáveis, né? Precisamos lembrar aqui vários e vários casos em que os indivíduos alvo dos alienígenas acabaram morrendo precocemente, como o próprio Barney Hill, que foi aí o segundo caso de abdução da história, 61. Barney Hill também morreu muito cedo, poucos anos depois da abdução. E o Vilas Boas, né, que também morreu aí bastante jovem, né? E vários outros que tiveram mortes precoces. Quanto a instalações subterrâneas, é, aí também é algo bastante controverso, né? Muitos acham que isso é um exagero, que é, isso aí quem geralmente alega são abduzidos americanos, então há uma espécie de síndrome de abduções que é tipicamente estadunidense, americana, então muitos não aceitam, acham que pode ser exagero demais, mas o fato é que há relatos em profusão a respeito, né? Bom, as descobertas da doutora Carla Turner destacam as alarmantes consequências físicas, psicológicas e espirituais enfrentadas pelos abduzidos, levantando questões sobre a verdadeira natureza e intenções desses encontros. Com formação em inglês antigo, ela escreveu 3 livros sobre o fenômeno da abdução. Ela escreveu um livro chamado Na Margem, que pode traduzir aí por Na Margem, uma história verdadeira de sequestro alienígena, de 1992, Taken, ou seja, levados, arrebatados, dentro da agenda de sequestro alienígena humano, de 1994, e Mascarada de Anjos, de 1994, este coescrito com o médium Ted Rice. Carla esteve envolvida no estudo de abduções desde 1988. Em seus livros, ela compartilhou experiências de abdução e histórias de outros abduzidos, destacando a natureza perturbadora desses eventos. Em Mascarada de Anjos, ela contou as experiências de Ted Rice, que inicialmente acreditava que os alienígenas eram benevolentes, mas depois percebeu sua natureza predatória. O Grossman até os alcunhava de predadores da humanidade e até invocava a chamada cadeia alimentar. Nós nos julgamos, estamos no topo da cadeia alimentar, no topo da cadeia biológica, e o Grossman ele dizia que não estamos, que quem está no topo são esses seres. Bom, um relato específico envolveu Rice quando era um menino de 8 anos, testemunhando seu falecido avô se transformando em um reptoide e exigindo intimidade com ele, o que resultou na morte de sua avó logo depois. Carla Turner trabalhou com Barbara Bartolick, que faleceu em 2010, uma pesquisadora de OVNIs e abduções de Tulsa. Carla constatou que as abduções eram transgeracionais na família de seu marido, com relatos que datavam do início do século XX. Carla e seus familiares, incluindo seu filho, irmão e cunhada, tiveram experiências relacionadas a abduções. Alguns membros da família inicialmente hesitaram em discutir seus encontros até saberem das experiências de Turner.
A hipnose foi usada em suas pesquisas, embora de maneira controversa, com alguns pesquisadores sugerindo que pudesse levar a falsas memórias. Uma das principais preocupações de Carla era quanto à crueldade dos alienígenas para com os abduzidos, tanto física quanto mentalmente. As vítimas vivenciaram eventos traumáticos, como gravidez forçada, abortos dolorosos e ferimentos graves. A Carla acreditava que os alienígenas tinham controle total sobre as mentes humanas, usando controle mental e tecnologia psíquica para manipular suas percepções e memórias. Ela discordou daqueles que viam o fenômeno como positivo, argumentando que compreendê-lo estava além de nossa capacidade. Ela questionou o propósito por trás da agenda dos alienígenas e expressou sua desconfiança de que alguns grupos de alienígenas, particularmente os reptoides, consumiam corpos humanos em busca de vibrações emocionais ou da alma. Ela especulou que os corpos clonados não tinham essas qualidades e se perguntou se seres híbridos foram criados como fonte de alimento para os reptoides. Antes de sua morte, ela falava frequentemente em conferências sobre OVNIs nos Estados Unidos e em outros países, instando as pessoas a agirem. Ela alegou que os alienígenas estavam manipulando as nossas percepções e espalhando desinformação para nos enfraquecer e nos enganar, fazendo-nos pensar que se importavam conosco, quando na realidade as suas intenções eram egoístas e desconsideravam o nosso bem-estar. Carla enfatizou a necessidade de recuperar o controle da situação e enfrentar esses alienígenas. Com base em inúmeros casos, pesquisas, análises de abdução e em sua própria experiência, ela inferiu pelo menos 15 elementos básicos do fenômeno de abdução alienígena que não podem ser simplesmente explicados em termos de experimentos de procriação ou pesquisas científicas sobre a fisiologia humana. 1. Os alienígenas podem alterar nossa percepção do que está à nossa volta. 2. Os alienígenas podem controlar aquilo que pensamos estar vendo. Eles podem aparecer para nós sob inúmeras formas e disfarces. 3. Os alienígenas podem levar nossas consciências para fora dos nossos corpos físicos, desabilitando o controle sobre nossos próprios corpos, instalar uma de suas próprias entidades e usar nossos corpos como veículos para suas próprias atividades antes de devolver nossa consciência aos nossos corpos. 4. Os alienígenas podem estar presentes conosco em um estado invisível e podem tornar-se apenas parcialmente visíveis. 5. Os alienígenas extraem fluidos corporais de nossos pescoços, espinhas, sangue das veias, juntas, tais como joelhos e pulsos e outros lugares. Eles também injetam fluidos desconhecidos em várias partes dos nossos corpos. Um número surpreendente de abduzidos sofre de doenças graves que não tinham antes de seus encontros. Estas têm levado a cirurgias, debilitações e até mesmo morte por causas que os médicos não podem identificar. 7. Alguns abduzidos experimentam uma degeneração do seu bem-estar mental, social e espiritual. Frequentemente surge comportamento excessivo, como abuso de drogas, alcoolismo, alimentação demasiada e promiscuidade. 8. Estranhas obsessões se desenvolvem e causam distúrbios psíquicos e a destruição de relacionamentos pessoais. 9. Os alienígenas mostram grande interesse na sexualidade adulta e infantil e em infligir dor física nos abduzidos. 10. Os abduzidos lembram de ter sido instruídos e treinados pelos alienígenas. Estes treinamentos podem ser na forma de lições verbais ou telepáticas, apresentações visuais, slides ou instruções na operação da tecnologia alienígena. 11. Os abduzidos reportam ter sido levados até instalações subterrâneas, nas quais encontram não somente alienígenas, mas também humanos de aparência normal,
algumas vezes com uniformes militares trabalhando com os captores alienígenas. 12. Os abduzidos muitas vezes encontram mais de um tipo de alienígena durante a experiência, não somente greys. Toda a possível combinação grotesca de grey, reptiliano, insectoide e loiro tem sido vistos durante abduções a bordo da mesma nave ou nas mesmas instalações. 13. Os abduzidos reportam ter visto nessas instalações berçários de fetos humanoides híbridos e tonéis de líquidos coloridos cheios de partes de corpos humanos, bem como outros humanos nessas instalações, drenados de seu sangue, sendo mutilados, esfolados e desmembrados, empilhados sem vida. Alguns abduzidos têm sido ameaçados de que eles também irão acabar naquelas condições se não cooperarem com seus captores alienígenas. 14. Os alienígenas forçam seus humanos abduzidos a terem relações sexuais com eles e até mesmo com outros abduzidos, enquanto grupos de alienígenas os observam. Em tais encontros, os alienígenas algumas vezes se disfarçam para ganhar a cooperação dos abduzidos, aparecendo na forma de personagens como Jesus, o Papa e certas celebridades, e até mesmo cônjuges mortos dos abduzidos. 15. Os alienígenas fazem predições de um iminente período de caos e destruição global. Eles dizem que um certo número de humanos será resgatado, entre aspas, do planeta para continuar com a espécie ou em outro planeta ou de volta à Terra após a destruição terminar. Muitos abduzidos reportam não acreditar em seus captores alienígenas e veem um uso muito mais sinistro dos humanos resgatados. Os abduzidos contam ter visto seres nórdicos e angélicos e que depois de se concentrarem e tentarem focar suas memórias nesses seres, estes desaparecem por trás surgem reptilianos. Em um caso que Carla narra em Into the Fringe, um sujeito chamado James tinha principalmente lembranças conscientes sem ter feito quase nenhuma hipnose. Ele se lembrou de ter sido atraído para a proximidade de uma bela mulher pleiadiana, que era muito sedutora e terna. Ela queria que ela o abraçasse. Quando ele o fez e pensou que ela iria beijá-lo, ela desapareceu completamente e o que restou em seu lugar foi um personagem preto arroxeado, de aparência quase pegajosa, com traços bastante assimétricos. Carla conta ter encontrado esse mesmo tipo de criatura em alguns outros casos. A entidade era muito forte. Em vez de abraçar James, a criatura o jogou no chão e enfiou um tubo de 60 centímetros de comprimento em sua garganta até seu estômago e puxou o suco estomacal. No dia seguinte, ele ainda sentia um pouco de gosto de bile. O interior de sua garganta estava dolorido e ele descobriu marcas de garras em ambos os lados do pescoço, onde havia sido pressionado. Onde quer que fosse a entidade, havia algo parecido com uma garra nela, o que, é claro, combina com os reptilianos. Talvez, por mais próximo que estivesse, não conseguisse perceber a figura inteira, mas ele podia ver uma cobertura exterior áspera, estriada e escamosa, tipicamente reptiliana. Aparentemente, estes seres têm a capacidade de projetar imagens diferentes. Algumas pessoas contaram a Carla que eles se transformam, que sofrem mutação ou mudam suas próprias formas. Carla, porém, não acreditava que eles realmente mudavam de forma, mas que alteravam a percepção humana. Para ela, esses seres certamente podem projetar imagens falsas, assim como foi mostrado para a avó de Ted Rice, seu marido morto, para que ela consentisse em ter uma relação sexual. O avô de Ted estava morto há 6 anos. E no meio do encontro com o que ela pensava ser seu marido redivivo, a imagem desapareceu. Carla supôs que isso foi porque os alienígenas queriam obter o suco emocional dela, e ela viu um reptoide em cima dela. Então esses seres, eles podem aparecer da forma como eles querem. Agora,
como ela levantou, talvez esses seres, na verdade, eles não mudam de forma, não seriam, como se diz aí, shape-shifting, mas o que eles fariam seria alterar a percepção humana. Eles conseguiriam penetrar no nosso cérebro e fazer com que nós o víssemos da forma como eles gostariam que nós os víssemos. Naquele seriado do Spielberg, Taken, de 2002, era exatamente assim. Os seres, eles se mostravam para as pessoas viam esses seres da forma como as pessoas queriam vê-los, né? Poderiam vê-los até na forma aí de galãs de cinema, de belas mulheres, ou até mesmo de aliens tipo Grace. Então, eles poderiam, de uma maneira aí que nós desconhecemos, manipular nossas mentes. E a doutora Carla, então, ela acabou ratificando, né? Referendando tudo aquilo que Grossman, Aleixo, Ernesto Bono, Salvador Freixedo já vinham dizendo. E claro que é um assunto que muitas pessoas elas não irão aceitar. Isso é algo que a grande maioria não aceita, né, já que a maioria prefere pensar que os alienígenas são simplesmente seres que inocentemente vêm à Terra apenas para pesquisar, para fazer algumas aparições aí pontuais, esporádicas, ou já aqueles que acreditam mesmo que esses seres estão aqui para nos ajudar. Mas vejo que esse comportamento desses seres está registrado na mitologia, na religião, no folclore de todos os povos. São seres que desde sempre se aparentaram como sendo seres divinos, deidades, ou até mesmo demônios. Apareceram de todas as formas possíveis e imagináveis durante a história, como no norte da Europa, como duendes. Lembremos também os contos de fadas, em que os seres têm os mesmos procedimentos, sequestram pessoas, levam para outros mundos, manipulam essas pessoas, as transformam, as fazem passar por muitas modificações, incumbem essas pessoas de certas missões. Então, nós temos visto o mesmo tipo de modus operandi por parte desses seres e, sem dúvida, são os mesmos seres. E eles não estariam fazendo todos esses procedimentos, eles não estariam agindo da forma como agem, da mesma forma, há milhares e milhares de anos, se fossem apenas seres que descobrem a Terra e estão aqui nos estudando e agindo como espécies de cientistas, como nós aí, quando estudamos animais, por exemplo. Mas lembrando que nós também usamos esses seres como cobaias, né? Nós usamos seres como cobaias e usamos os seres todos que estão abaixo da cadeia biotrófica, né? Da cadeia alimentar. Nós usamos todos os seres de uma forma ou de outra para nossos propósitos, né? Nós extraímos tudo que nós podemos extrair aí de outros animais, mesmo que usemos eles apenas como forma de nos proporcionar aí algum conforto emocional, né? Nós usamos até mesmo como diversão, né? O que é muito cruel. Só que eu acho que a maioria não pensa nisso quando colocamos esses animais nos zoológicos, aí ficamos lá apenas usando-os como entretenimento para nos divertir, né? Então imagine que nós seres humanos pudéssemos, né, também fôssemos aí ser usados, né, se estivéssemos sendo usados
até mesmo levado, lembrando aí a quantidade de pessoas que desaparecem, né? Só no Brasil, por ano, desaparecem 200 mil pessoas, né? Seria um estádio do Maracanã aí completamente lotado de pessoas que desaparecem todo ano. Isso aí dá quase 1.000 pessoas por dia, né? É, sem contar mortes misteriosas, né? E os Estados Unidos desaparece uma quantidade gigantesca de crianças, é um negócio assustador, né? E a gente for pensar também tudo em termos no nosso mundo estar aí completamente imerso, desde sempre também em guerras e conflitos incessantes, intermináveis, como se esses seres estimulassem, né, de alguma forma esses conflitos, estivesse por trás até de muitos deles, para que eles possam ficar sorvendo, né, toda essa energia que é desprendida dos corpos. E lembrando que eles mesmos pediam aí na antiguidade e pediam aí até pouco tempo atrás e até hoje, quando a gente pensa que isso acabou, na verdade, não, na verdade continua. Eles continuam aí por trás de muitos sacrifícios. Então, muitas elites que praticam esses atos, certamente talvez em conluio com esses seres, e oferecem, né, muitos desses atos sacrificiais a esses seres em troca de favores. Então parece que são seres que vivem, né, que vivem absorvendo todos esses elementos, né, toda essa carga que emanamos. E E a conclusão que qualquer pessoa aí que estude realmente a fundo o assunto ufologia vai chegar, inevitavelmente, é este. Mas, claro, muitas pessoas preferem continuar acreditando aí que tudo é lindo e maravilhoso e que na verdade tudo que há no mundo de mal, de sofrimento, eh, não se deve a eles e que na verdade eles estão até querendo nos ajudar, né? Então é isso, gente. Vocês podem encontrar esta matéria, a matéria com mais detalhes sobre a doutora Carla Turner e as pesquisas que ela fez no meu Patreon. Torne-se o meu patrono e você vai ter acesso aí a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu, gente. Muito obrigado e até mais.